Salve, salve, amantes do grifo, família Scania. Hoje o PBTC tá alto aqui, hein, pra gente poder transportar tanta informação. Vamos começar mais um bate-papo aqui com a Scania, porque vocês sabem, né? Scania é Scania, né? Então hoje aqui o peso tá alto. Estamos aqui com o Leonardo Elou, do portal Transporta Brasil. Saudações transportadoras, um salve aí pro pessoal da Scania. Povo do Transporta Brasil que tá com a gente aqui ao vivo. Muito obrigado, viu, Biagini? Isso aí. Também estamos com Sérgio Cascanian, do Planeta Caminhão. Fala aí, galera do Diesel, como é que tá? Todo mundo bem aí? Galera que tá assistindo pelo Planeta Caminhão também. Vamos querer bater um papo legal aí sobre motores. E é isso aí, tamo junto. Legal. E o nosso quarto convidado aqui, terceiro convidado, Paulo Genesini, gerente de pré-vendas da Scania no Brasil. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com esses ilustres convidados aqui. Legal. Eu sou o Carlos Biagini e a gente vai falar um pouco aqui hoje sobre o futuro sem o diesel. Você que ainda não se acostumou com essa ideia, a partir de agora, cada vez mais, o planeta está precisando de um transporte mais sustentável. A Scania está liderando essa transição para um transporte mais sustentável e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui nesse bate-papo. Mas antes disso, eu queria fazer aqui uma brincadeira com eles, porque eu sei que eles estão acostumados a fazer uma tratativa com a audiência deles um pouco diferente, né? O Leozão aqui é o nosso cachorrão do diesel, né, Léo? Esse apelido nasceu aqui na Fenatran 2017. Ideia do Biagini isso aqui. O Sérgio também aqui do Planeta. É o seguinte, eu sei que vocês fazem aqueles... Ó, então eu preparei aqui pra gente, especiais aqui, ó. Fala aí, seus cabeças de pistão V8. Não é assim que o pessoal lá costuma falar com vocês? Seus cabine LK 141. Esse é um clássico, hein? E aqui, ó, o Leozão, pelo tamanho dele, nós dois aqui, Leozão, a gente tá mais pra uma cabine LK, hein? Agora o Serginho ali, o Serjão, tá mais um T124 ali, né? Um bicudinho ali, né? Mas o importante é que nós somos todos amantes, o diesel corre aqui na nossa veia. Meus amigos, é o seguinte, futuro sem diesel. A Scania aqui, nessa Fenatran, trouxe 2 caminhões movidos a gás liquefeito, gás comprimido e também a biometano. E acho que a gente precisa se preparar cada vez mais. Acho que o planeta realmente está pedindo por novas alternativas ao diesel. E acho que agora esse caminho não tem mais volta, né? O que vocês acham como jornalistas? O que o transporte mais sustentável se apresenta aí para esse futuro? É uma preocupação global hoje em dia, né? A gente sabe que o diesel é um recurso finito. Uma hora as reservas de petróleo tendem a zero, a acabar. E muitas nações já estão procurando essas alternativas, não só por causa das emissões, não só por causa dessa questão do combustível fóssil, mas também por eficiência, pela questão econômica, também de viabilidade. Então a gente tem visto acontecer em diversas marcas de fabricantes de veículos, várias iniciativas que vão nesse sentido. A gente sabe, por exemplo, que a França já não vai mais permitir veículos com combustível fóssil a partir de 2025, está aí, né? A Alemanha também a partir de 2030. Então é um esforço muito válido que se busquem outras alternativas, até porque a gente tem biomassa, a gente tem luz solar, a gente tem diversos outros recursos que podem ajudar aí a substituir essa questão do diesel. Mas lembrando aqui que a gente que nasceu no mundo do caminhão, a gente que sempre acompanhou o transporte, gosta muito, né, do ronco do caminhão a diesel, a gente gosta muito de essa performance que ele tem. Pena que está com os dias contados, né? É importante, né, seguir adiante, mas tem muitos desafios, né? A verdade é essa, né? Porque toda inovação tem esse lado de ter um desenvolvimento de infraestrutura para suportar tudo isso. E acho que também é muito regionalizado, né? Uma solução que sirva talvez para a Europa não seja a nossa, né? Existem grandes X aí nos combustíveis alternativos que tem muitos, né? Muitos caminhos. Nós mesmos pudemos ver lá na Scania, lá na Alemanha também, caminhão híbrido, né? Então tem várias caminhadas, a caminhada do elétrico também, é viável, não é viável, qual que é o ciclo, né, da eletricidade, desde onde nasce, qual que é o descarte da bateria. Então, eu vejo assim, tem muita coisa acontecendo para muitos lados. Eu acho que o gás é algo muito bem acertado para nós.
ele é muito próximo, né? Isso que eu sinto, né? Muito próximo não, é imediato. Né? Você já pode ter o caminhão e andar, né? Então, isso eu acho que é um passo muito importante, né? E olhando realmente para esse regionalismo, questões aí de combustíveis renováveis, né? Biogás, muita coisa aí deve acontecer em muito pouco tempo. Mas é assim, naturalmente tem um saudosismo, claro, né? Da boa e velha bomba injetora, boa e velha turbina, né? Essa coisa toda. Mas eu acho que a mudança para o gás, ela não acaba com o prazer de guiar. Ele fica mais silencioso, tudo, né? Falando agora como apaixonado, não falando como, né, a parte técnica, né? Não acaba com o prazer de guiar o gás. O elétrico, sim. Né? O elétrico é um caminhão que, pô, eu espero não estar aqui para ver. Mas assim, eu gosto da pegada do gás. Surpreendeu também justamente a suavidade do motor, né? Por não ser um ciclo diesel, ser um ciclo Otto. Ele é muito quietinho, né? Então, já era silencioso o Scania com essa cabine nova. E com esses motores a gás, realmente surpreendeu. Eu acho que... E é legal do elétrico, hoje de manhã a gente até vou aproveitar para contar, a gente teve a oportunidade de dirigir um caminhão elétrico de uma outra marca, um caminhão leve. E ele assusta, né, por causa da falta de vibração e de ruído, mas ao mesmo tempo ele traz uma satisfação para o operador, porque o motor elétrico entrega o torque, não tem rotação, né? Então ele está sempre pronto para entregar o torque. Então tem alguns prós e contras, e algumas vantagens e desvantagens. Tá interessante de seguir essas tendências aí. Vamos ver no que vai dar, né? O Paulo, a Scania tem uma enorme quantidade de soluções. O elétrico vai chegar. Hoje a gente acredita que no Brasil ainda tem mais um passo, que é o gás. A Scania está à frente, tem soluções elétricas que já estão rodando. Na nossa coletiva de imprensa aqui da Fenatran, inclusive o nosso vice-presidente global de vendas, ele trouxe algumas informações muito interessantes, né? Que é 50% de redução de CO2 das todas as operações da Scania até 2025, né? A tendência do elétrico é inevitável. Até 2025, 10% do volume de vendas da Scania lá fora globalmente será de veículos elétricos. Até 2030, 30% do volume de veículos vendidos da Scania serão elétricos, né, globalmente. Ou seja, esse caminho não tem mais volta. E falando de combustíveis alternativos renováveis também, hoje são mais de 3 mil caminhões a gás rodando lá fora. Até 2025 serão 10 mil. Paulo, então a Scania está liderando essa transição, o elétrico vai chegar, a gente tem essa alternativa sim, mas o Brasil ainda tem mais um passo, né? Temos mais um passo. Mas não tenha dúvida que o elétrico vai chegar. O gás que está agora, ele não é a solução, ele é uma solução. Existem várias soluções. E eu concordo com vocês, né? O diesel, além do prazer de que nós que gostamos, como você falou, nós temos o diesel na veia, ele é tão eficiente, ele é tão bom que todo o ecossistema de transporte se desenvolveu baseado nele. Por isso é tão difícil a gente deixar de usar o diesel. Mas assim, combustível fóssil é isso que vocês estavam falando. Na verdade, eu estou pegando um carbono que está ali dentro da Terra e jogando aqui para a atmosfera. Isso não é sustentável. Isso a gente tem que realmente mudar. E essas soluções, elas vêm, no fim do dia eu preciso transportar carga ou passageiro do ponto A para o ponto B de uma forma mais eficiente possível. E as soluções estão se desenvolvendo a partir disso, buscando essa eficiência, buscando também manter, na medida do possível, o prazer, né, de dirigir. Quando chegar o autônomo, isso vai acabar, viu? Aí você não tem mais o prazer de dirigir mesmo, que também vem, né? É uma solução. Mas assim, hoje o gás, a gente acredita que é a solução mais adequada e mais viável no momento aqui para o Brasil. Nós estamos mostrando que ele é viável economicamente, ele é sustentável. Ainda não é para todos, ainda existem operações em que tem limitações do gás. Mas esse é o caminho. O gás é agora, depois vai vir o elétrico e assim vamos se desenvolvendo para salvar o planeta, né? Esse é o que nós precisamos no fim do dia. E é difícil pra gente que tem o diesel na veia. Pois é. São muitas alternativas, são muitos caminhos, né? Mas o planeta tá pedindo, né? Já há muito tempo que a gente fala, né, dessa redução do diesel, até para o planeta não ficar somente refém desse tipo de combustível, né? E a gente que acompanha o setor aí há umas 2 ou 3 Fenatrans passadas, eu lembro que a Scania estava com foco no motor
movido a etanol, que é também muito sustentável, porque trabalha com biomassa, é renovável, né? E a questão do gás, a gente até esteve no evento da Scania, e a gente pôde conversar com o pessoal da Citrosuco, com o pessoal da ZEG, né? E é interessante porque existe uma alternativa de utilizar o biogás, né? Lá em Sapopemba eles têm uma usina, um digestor, né? E que é utilizado todo o dejeto, o lixo que exala o metano, né? Os gases da decomposição, é uma coisa que é gratuita, muito barata e também renovável. Então o caminho é por aí. Eu acho que o setor de transportes ele quer fazer o que o Paulo falou, transportar cargas ou passageiros do ponto A ao ponto B, não importa se é por gás, por eletricidade, por o que seja, o operador do transporte quer fazer o seu trabalho, né, de uma forma sustentável e economicamente viável. Então eu acho que é um debate muito válido e eu acho que na próxima Finatran, daqui 2 anos, a gente já vai estar falando sobre isso ainda, só com algumas atualizações. É isso aí. Acho bacana justamente, né, o que o Léo falou, né? Eu tive a oportunidade de conhecer uma fazenda que produz biogás para consumo próprio, em tratores, em caminhões. É gratuito, mas você tem um investimento de toda a infraestrutura, né, para digerir tudo, né, mas retorna. Isso mostra assim, né, é até uma curiosidade minha, porque você tem o caminho do biogás, tem o caminho do gás, do gasoso, né, do GNV, você tem o caminho do elétrico, mas eu fiquei com um pouco de dúvida nesse debate, eu queria até ouvir sua opinião. O elétrico ele tem uma tendência natural a ser um pouco mais urbano, né? Ou a Scania acredita talvez no futuro o elétrico para longa distância? A tendência a mais curta distância é mais urbano por tema de ter, pelo fato de eu não ter uma capacidade de bateria tão desenvolvida ainda hoje. Um caminhão pesado que vai mais longe, e carrega mais carga, vamos dizer assim, eu precisaria de muita bateria para manter a autonomia. Então, chega no ponto em que eu estou usando a minha capacidade de carga para levar a bateria. Então, eu acho que a tecnologia da bateria ela tem que andar um pouco mais. Por isso que todo mundo acredita que, para o transporte pesado, o elétrico está um pouquinho mais para frente. Tem algumas soluções que vêm antes. Para a solução urbana, é um veículo mais leve, eu não preciso de tanta autonomia, ele funciona bem. Agora, tudo isso também é um ponto que é interessante discutir, a gente saber de onde está a matriz energética, né? Existem países que a energia elétrica vem de queima de carvão. Então aí também eu tô jogando carbono na atmosfera do mesmo jeito. Isso também é um tema interessante para a gente ficar de olho, né? E a boa notícia é que a matriz da energia elétrica tem mudado rapidamente. Por exemplo, na Europa já existe uma quantidade significativa de energia eólica e solar. E no Brasil também, né? Isso é uma tendência. E já que a gente estava falando de caminhão pesado, eu queria lembrar, dentro da própria Scania, a gente sabe que teve uma iniciativa, acho que ano passado, eles eletrificaram a Autobahn, né, lá na Alemanha, e utiliza, ao invés de caminhões com baterias, que dependem da recarga, catenária, que é aquele sistema, né, de cabeamento aéreo. E é claro que é experimental, são apenas 5 km e depois vai ser ampliado isso aí, mas é uma outra solução, onde nós tivermos como construir uma infraestrutura, como é o metrô, como são os trólebus, o caminhão dentro da catenária também é uma alternativa, né? Exato, isso aí prova que o que está limitando a gente é a bateria mesmo, né? Porque quando eu não preciso ter bateria, a tecnologia elétrica ela funciona para pesado. O negócio é a gente desenvolver a capacidade de armazenamento dessa eletricidade dentro do caminhão. Mas a tecnologia está lá e funciona. Pessoal, a conversa muito boa aqui, continua com a gente aqui ao vivo, né, Léo? Transporta Brasil aqui, o pessoal, os amigos. E é o seguinte, falando mais um pouquinho ainda das nossas opções, dos nossos caminhões a gás, um dado muito interessante, né, Paulo? Até 15% de redução de emissão de CO2 com o gás natural, ou o GNL, o liquefeito, e até 90% se ele tiver abastecido com biometano. Paulo, explica um pouquinho desse detalhe. O motor, ele pode receber os dois, é isso? O motor a gás da Scania, ele funciona tanto com o gás natural, que é o gás que está lá em cima da reserva de petróleo, como o biometano, que é o gás produzido através da biomassa, como você já comentou, né?
E por que eu tenho mais potencial de redução da biomassa? Você também comentou, eu estou reciclando o carbono que já existe na atmosfera, eu não estou aumentando a quantidade, a emissão de gás carbônico. Quando eu pego lá de um poço de petróleo, eu estou pegando um carbono que não estava na atmosfera e estou jogando ele. Ele é mais limpo que o diesel, mas ele não é tão limpo quanto um biometano. Mas o motor Scania, ele funciona tanto um quanto o outro, ou até os dois juntos. Porque o princípio é o metano, a gente precisa do metano para o motor funcionar. E também, tanto um quanto o outro, na forma gás comprimido ou gás liquefeito. Então, nós temos bastante opção de operar o nosso caminhão a gás aqui. Vocês estiveram com a gente lá no evento, vocês andaram com ele, né? O que vocês sentiram? Qual foi a... Olha, acho que o Sérgio pode falar até melhor do que eu, mas assim, a primeira impressão é o ronco, né, Sérgio? É diferente, né? O ronco é diferente, né? O pessoal estranhou, inclusive, no Planeta Caminhão, né? Porque tem barulho de carro, né? Aquele giro, tudo, né? Não tem aquela castanhada, né? Então é uma mudança, né? Mas o que eu senti muito foi o nível de ruído. O nível de ruído é absurdo, né? E a pegada de torque também, né? O caminhão aceso, né? É um outro comportamento, né? Não tem aquele lag do diesel, ele é mais acesão. Então, foi legal, né? Em termos de guiar o caminhão, eu achei bem interessante. E eu acho que assim, quando a gente fala com o transportador, geralmente, acho que todas as vezes a gente vai ter a boa vontade deles de buscar outras alternativas, porque o transportador vive de fazer conta e na ponta do lápis, a margem de lucro de uma empresa de transporte é extremamente pequena, né? Não passa de 3, 4% se o cara for muito bom. Então, trabalhar com energias alternativas e que tenham formas de fazer uma economia e ao mesmo tempo ajudar o planeta a ter menos emissões é maravilhoso. Falando das emissões, o pessoal torce um pouco o nariz, né? A gente tem que falar. Quando veio o Euro 5, né, que já diminuiu absurdamente a emissão de NOx e de matéria particulada no ar, o pessoal torceu o nariz que tinha que pagar mais caro no caminhão e tudo mais, e aos poucos eles foram aderindo. E hoje o transportador brasileiro ele tem orgulho de falar que a pegada de carbono dele é reduzida e tudo mais. Até porque tem as questões de compliance nas empresas. Então eu acho que vai ser muito natural essa transição. Quem compra caminhão está a fim de comprar coisas alternativas e coisas novas porque é necessário. Complementando até o que você disse, né? Porque o gás hoje no GNV, ele já é viável, né? Já se paga o investimento, né? Não um investimento como talvez foi o do etanol, né? Que era um pouco mais complexa a conta. O gás está aí, né? Para abastecer e estava até conversando sobre isso, né? Você tem aí retorno de investimento em 3, 4 anos, é curto, né? Então você consegue soluções justamente por conta das margens, né? Se você tem uma vida útil do caminhão de 6 anos na frota, é essa conta da grana, né? A importância, sim, do novo combustível, de menos CO, mas o transportador também está preocupado com o resultado. Então ele junta os dois mundos. E a disponibilidade do combustível, que é o ponto crucial de tudo isso, né? Exatamente. E que a Scania está fazendo parcerias, né, Paulo? Justamente para apoiar o transportador, aquele que vai querer investir nessa tecnologia do gás. Exato. A gente está dando todo o suporte para isso também, né? Exatamente. As empresas estão entendendo que isso vai acontecer, então isso é uma enormidade de oportunidades através da biomassa, aumentar a capilaridade da oferta do gás. Então eu acho que isso vai acontecer. Complementando o que o Léo falou, os embarcadores já estão, por sua compliance, buscando, mas assim, a sociedade é que está forçando isso, né? Então uma empresa que tem o apelo sustentável vai ter mais apelo para vender seus produtos. Então eles já vão querer, olha, o meu processo todo produtivo, do qual o transporte é uma parte importante, eu quero ter o menos impacto no ambiente possível. Então isso, uma coisa vai puxando a outra. A gente só vê que e a viabilidade só vai aumentar, porque vai ter mais oferta de gás através da biomassa, né? Então o custo do combustível tende a abaixar. E o do diesel não. Ele não tem a tendência de abaixar, ele tem a tendência de aumentar, porque ele vai ficar mais escasso. Então, eu acho que esse é um caminho e a Scania está apostando nisso. Por isso que nós estamos trazendo aqui na Fenatran. E é legal ver o exemplo das empresas, por exemplo, como a Morada do Sol, a Citrosuco e agora a Ambev, que são empresas que estão apostando nisso. O caso da Ambev é ainda muito mais amplo, porque eles estão fazendo uma parceria com a Scania
nesse segmento de caminhões com combustível alternativo e também estão buscando na distribuição urbana o caminhão elétrico. Então eles estão fazendo nas duas pontas um trabalho muito forte. E eles vão ser um exemplo para o restante do Brasil, as concorrentes deles e tudo mais, vão olhar para eles e falar, olha, é uma tecnologia viável. A Ambev, que é uma empresa extremamente competente, que trabalha com a sua margem de lucro ali muito cuidadosamente, está usando. Então, é bom que serve de exemplo para os outros e uma prova de conceito da tecnologia. Né? Exato, é isso aí. E a gente tem essa consciência, né, Paulo, como Scania, que assim, a partir de agora, os investimentos em empresa, enfim, eles vão olhar muito quem está respeitando o meio ambiente, quem está colocando soluções, colocando práticas realmente sustentáveis para melhorar o nosso planeta. Então os investimentos vão ser cada vez maiores, os embarcadores, aqueles que chamam as transportadoras para poder transportar o seu produto. Quem paga a conta, né? Exatamente. Eles estão pedindo cada vez mais. E a Ambev, o parceiro logístico, a Translec, que vai utilizar esse caminhão GNL que está aqui, esse vai para lá, para a Ambev, assim que terminar a feira, vai se juntar um outro que já começou essa pré-demonstração. E a gente está fazendo história, né? Essa Fenatran está marcando essa história, né? A partir de ontem, você já pode fazer o seu pedido do caminhão a gás. Abrimos, né, as encomendas para serem entregues a partir de abril de 2020. Ou seja, esse futuro mais sustentável já começou. A gente fala, né? O diesel está na veia. Por quê? Pela nossa paixão. O transporte é paixão, né? A gente nunca vai perder isso. Mas a gente também tem que ver esses novos produtos que vão chegar, né? Então, todo mundo que é apaixonado pelo 113, pelo LK, a gente até se arrepia, né? Quando a gente fala, porque Scania é Scania, né? Os caras fazem tatuagem ali. Não é? O pessoal tá fazendo tatuagem. O grifo, você olha o grifo, aquele símbolo, você se arrepia. Você que é amante da Scania, os fãs. E a gente consegue passar isso, né? Então, a gente agradece muito a presença de vocês aqui. A Fenatran tá só começando, hoje é terça-feira ainda, né? Mas a gente já fica pensando, nossa, né? Já é terça-feira, vai até sexta só, né? E como que vocês estão vendo aqui o giro que vocês já deram pela Fenatran, o nosso stand aqui, que vocês acharam? A gente tá com tem 2 séries de edições especiais preparadas para a feira. Vocês já deram uma olhadinha, já viram? O que vocês podem falar para nós também? Eu rodei bastante coisa, muito interessante. Justamente as séries especiais para apaixonados, né? Um Scania Vabis 450 cavalos, um V8 50 anos, homenageando, né? Um V8, isso aí é uma coisa que... O V8 virou uma lenda, né? Vamos dizer assim, né? Esse caminhão, então, sempre chama muita atenção. Parece que no primeiro dia já chegaram e já compraram, né? Já os dois já foram vendidos. Já vendeu os dois. Mas muita novidade, muita novidade. O XT, você vê a robustez do XT em produtos, enfim. Eu acho que tem muita coisa acontecendo, né? Muita coisa revolucionária, principalmente, inclusive, na questão dessa oferta guiada, né? Essa coisa justamente de hoje não ser mais um caminhão que você vai e escolhe, sim todo um processo de conversa com o consultor que vai entender exatamente a tua necessidade para fazer um caminhão perfeito para você. Ainda que você queira, mas eu quero um quebra-sol mesmo que ele vá me roubar um pouquinho de consumo. Eu quero, tudo bem, eu tenho um motor um pouco mais potente, vou perder aí uns 2% de economia, mas eu quero ter uns cavalos a mais. Né? Então, ele te direciona o produto perfeito. E se você quiser alguma coisinha do teu gosto, você consegue fazer também, né? Então, é muita coisa conectada, né? Desde o momento que compra, ao momento que o caminhão vai, a todos os planos de serviço, variáveis, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, essa preocupação com a solução completa, né? Não dá mais para falar em Scania como sendo um produto, como sendo uma R450, não é mais isso, né? Então, isso é muito interessante, de certa forma é muita coisa para entender, né? Por isso que é bacana vir no stand para conversar, né? Até quem não está tão familiarizado com todo esse universo de gestão de dados, né? O caminhão virou um componente dessa coisa toda, né? Então eu acho que isso que vale a pena vir aqui para ver, além de ter cabine cortada, ter atrações, ter a tatuagem, essas coisas todas. Eu andei já esses 2 dias pela feira, domingo e ontem, né? E eu tenho percebido que essa é a Fenatran da tecnologia e da racionalidade. Por quê? Muitas empresas oferecendo sistemas de gestão de frota,
provando que o controle de cada centavo, de cada ml de combustível é importante, é crucial. Quanto à Scania, a gente teve o privilégio, a honra de acompanhar o comboio dos caminhões. Já tinha visto o Vabs e o V8 antes, não podia mostrar, mas a gente viu. E é a primeira Fenatran da nova geração Scania. Isso, então ela exatamente. enche os olhos da gente, né? É um stand que está com esses caminhões maravilhosos, caminhões que são modulares, que trazem toda essa tecnologia e que são compatíveis com os novos tempos, que é aquela coisa. O transportador precisa de uma ferramenta e essa ferramenta tem que caber no bolso dele e dar lucro para ele. Ponto final. É isso que precisa oferecer para o transportador. Legal. Paulo, então esse futuro sustentável aqui agora para o Brasil começou com essa Fenatran definitivamente e vamos continuar liderando essa transição. E né? vamos liderando, mas ele não começou aqui. Eu diria que quando a gente já trouxe a nova geração de caminhões, mesmo com o diesel, eu já estou sendo até 12% mais econômico. Cada litro de diesel que eu deixo de queimar são menos 2,6 quilos de gás carbônico que eu jogo na atmosfera. Então, eu já começo a ser sustentável já com a tecnologia que está sendo apresentada. Mas, assim, eu tenho muito orgulho de trabalhar na Scania, que não deixa a sustentabilidade só no discurso. A gente realmente está trabalhando para mudar o mundo dos transportes. A gente vê isso acontecendo. Eu sou suspeito, mas tenho muito orgulho da Scania de a gente de é estar muito nessa apaixonado, jornada. né? Então eu queria agradecer Leonardo Elô, Léo Doca, Cachorrão do Diesel, esse grande, o maior jornalista do setor, como a gente brinca. O Leozão, a gente equipara ele à cabine S, nossa, 2,7 metros. O E a Leozão cabine cabe... S na R já me cabe, viu? É isso aí, o Leozão cabe tranquilamente lá. Léo, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu queria deixar o convite para o pessoal aí para acompanhar a nossa cobertura em tempo real no Transporta Brasil, que inclusive, por acaso, é um oferecimento Scania. Obrigado, viu? Serjão, Planeta Caminhão também, sempre com a gente. Parabéns aí pelo trabalho. Você falou que ele é cabine S ou seria o quê? O jacaré? Bacana, obrigado pelo convite, adorei essa conversa sobre motores. Realmente, muita coisa acontecendo, é sempre legal debater sobre isso, né? Essa questão da sustentabilidade é muito valiosa. Obrigado pelo convite. A galera aí do Planeta Caminhão que acompanhou por aqui aí esse bate-papo também, obrigado. E também fazer o convite aí para continuar seguindo aí as mídias sociais do Planeta Caminhão também, que nós estamos fazendo uma cobertura bem bacana da Fenatran, inclusive profundamente detalhado aqui da Scania. Valeu. Paulo, obrigado também. Meus amigos e amigas, obrigado pela presença de vocês, pela audiência. Nunca desistam dos seus sonhos, hein? O transporte é a nossa paixão. Scania é Scania, né? Voa, Grifo! Obrigado, pessoal. Até a próxima.